Espírito Santo, entre na minha casa e quebre todo o plano secreto do inimigo contra a minha família. Você já percebeu que o mal raramente chega batendo à porta? Ele entra em silêncio, disfarçado de rotina, escondido em pequenos gestos, em palavras mal interpretadas, em desgastes que parecem naturais, mas que no fundo são golpes calculados contra a paz da sua casa. Há famílias que se amam, mas vivem divididas. Pessoas que oram, mas sentem que algo as impede de prosperar. Lares que parecem fortes por fora, mas estão sendo corroídos por dentro. E talvez sem perceber, o inimigo já tenha colocado os olhos sobre o seu lar. Sim, ele planeja em silêncio, se alimenta da distração e se fortalece nas brechas espirituais que você nem imagina que existem. Mas há uma boa notícia. Nada pode se esconder da presença do Espírito Santo. Ele é a luz que revela o oculto, a força que desmonta as armadilhas e o poder que destrói o que foi arquitetado nas sombras. No livro de Lucas, capítulo 8 e versículo 17, diz: "Pois não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz." Essa promessa é real, e hoje ela se cumpre sobre a sua casa. Talvez você tenha tentado resolver tudo sozinho, com palavras, com paciência, com lágrimas, mas agora é hora de entregar o controle àquele que vê o invisível. Não ignore os sinais. Essa angústia que você sente, essa opressão que parece não ter explicação, pode ser o reflexo de batalhas espirituais travadas ao redor da sua família. O inimigo quer te fazer acreditar que é apenas cansaço, apenas um problema comum. Mas o Espírito Santo está te chamando hoje para abrir os olhos, despertar e lutar com armas espirituais. Permaneça até o fim desta oração, porque o que vai acontecer aqui não é um ritual, é um rompimento. Oremos. Espírito Santo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, me encontro diante da sua santa presença, não como alguém que busca apenas consolo, mas como quem reconhece que está em meio a uma guerra invisível. Há forças tentando destruir o que construímos com tanto esforço, vozes que sussurram mentiras contra a paz desta casa e armadilhas que se escondem nas sombras da rotina. Mas neste momento, eu me coloco de pé na autoridade da fé e declaro que nenhum plano secreto do inimigo permanecerá oculto diante da tua luz. Que todo disfarce caia, que toda trama se revele e que nenhuma força contrária resista ao teu poder. Toma posse deste lar, Espírito Santo, e transforma cada ambiente em um território onde apenas o teu nome é exaltado e a tua presença reina com autoridade. Espírito Santo, ergue teu exército ao redor desta família e acampa teus anjos sobre cada parede, cada quarto e cada coração. Que o ar desta casa seja purificado, que as palavras que saem de nossas bocas sejam consagradas e que todo olhar invejoso perca a força ao tentar atravessar os limites deste lar. Tu és o fogo que consome as armadilhas, o vento que dispersa o mal e o escudo que protege os justos. Nada pode resistir ao teu mover. Que o inimigo sinta o peso da tua presença e seja obrigado a recuar, porque onde tu estás, o mal não prevalece. Espírito Santo, desmascara toda intenção oculta que tenta dividir, enfraquecer ou confundir esta família. Revela o que foi falado em segredo. Traz à luz o que foi tramado nas trevas e transforma cada estratégia do inimigo em motivo de exaltação ao teu poder. Que tudo o que foi usado contra nós se torne instrumento de testemunho e que cada tentativa de destruição se converta em uma nova construção de fé. Tu és o Deus que reverte planos, que transforma o caos em ordem e a dor em força. Espírito Santo, renova a mente de cada membro desta família. Liberta-nos de pensamentos que nos afastam da verdade. Destrói os medos que alimentam o inimigo e quebra as correntes emocionais que nos aprisionam ao passado. Onde o desânimo tenta se instalar, derrama coragem. Onde há confusão, traz clareza.
Onde há feridas, derrama cura. Que este lar não seja apenas protegido, mas também restaurado em cada detalhe. Espírito Santo, concede discernimento para reconhecermos o mal antes que ele haja. Dá-nos olhos espirituais para perceber quando algo não vem de ti e sabedoria para não abrir portas indevidas. Que nenhuma brecha permaneça, nenhum vínculo impuro resista e nenhuma influência externa encontre abrigo aqui. Ensina-nos a vigiar com oração, a falar com prudência e a andar com retidão. Que a santidade seja a muralha que o inimigo jamais consiga transpor. Espírito Santo, toma o controle total desta casa agora. Tua presença é autoridade, tua voz é comando e tua força é escudo. Que cada cômodo seja preenchido pela tua energia de paz. Que cada coração seja reacendido pelo teu fogo de vida e que cada tentativa do inimigo se desfaça no instante em que tua presença se manifesta. Eu te entrego esta casa, esta família e este momento, porque sei que quando o teu poder se revela, não há plano oculto, feitiço, inveja ou maldição que permaneça. Tu és a força que governa o invisível e o nome que o inferno teme ouvir. Espírito Santo, tu és o escudo que protege o justo e o guardião que jamais dorme. Quando o mundo parece tranquilo, tu permaneces vigilante, cercando os que te pertencem com uma força que o inimigo não compreende. Entra nesta casa e estabelece uma muralha espiritual tão firme que nenhuma seta do mal consiga ultrapassar. Cobre este lar com tua presença poderosa e faz com que cada tentativa do inimigo se dissolva antes mesmo de tocar o chão. Que as palavras de maldição se quebrem no ar, que os olhares de inveja se percam no vento e que todo desejo maligno lançado contra esta família perca completamente sua direção. Espírito Santo, sela cada canto desta casa com tua presença constante. Onde antes havia medo, instala coragem. Onde havia insegurança, estabelece firmeza. Que as paredes carreguem o som da tua proteção e que as portas sejam guardadas pela tua autoridade. Quando o mal tentar se aproximar, que encontre apenas o teu nome ecoando em poder. Que os que entram por estas portas sintam paz e que os que saem levem consigo a certeza de que vivem sob uma cobertura espiritual inquebrável. Nenhum inimigo pode permanecer diante de ti, pois onde tu reinas, o mal não tem voz, nem domínio, nem refúgio. Espírito Santo, desperta em nós a consciência da tua presença. Que esta família não dependa apenas de paredes e fechaduras, mas confie no poder invisível que vem de ti. Ensina-nos a andar sob a tua direção, a falar com sabedoria e a agir com prudência. Que cada decisão dentro deste lar seja feita à luz da tua vontade, para que nenhum plano oculto tenha espaço para florescer. Tu és o protetor silencioso que afasta o perigo antes mesmo de ser percebido, e o refúgio seguro no meio da tempestade. Espírito Santo, cobre os corações desta casa com serenidade e fé inabalável. Quando o medo bater à porta, que a lembrança do teu poder feche todas as janelas. Quando as notícias ruins tentarem gerar pânico, que a certeza da tua presença silencie toda a ansiedade. Que os filhos durmam em segurança, os pais caminhem em confiança e que cada dia comece com a certeza de que o mal já foi vencido antes mesmo de despertar. Espírito Santo, não permitas que a rotina apague a consciência da batalha espiritual que travamos. Que cada oração feita neste lar seja como uma espada que corta as trevas. Que cada louvor seja como uma muralha que se ergue mais alta a cada dia. Que cada palavra de fé fortaleça as defesas invisíveis que cercam esta família. Ensina-nos a não baixar a guarda, a vigiar com amor e a guerrear com santidade. Espírito Santo, mantém teu fogo aceso nesta casa. Que nenhuma distração apague a chama da tua presença e nenhum cansaço nos afaste do teu cuidado.
Que esta família viva sob a certeza de que está guardada, protegida e selada sob a tua autoridade. Que toda força contrária seja repelida pela tua luz e que, mesmo em meio às trevas do mundo, esta casa permaneça intocável, cercada pela tua proteção invisível e eterna. Espírito Santo, abre agora os olhos espirituais desta casa e revela tudo aquilo que foi escondido nas sombras. Nenhum plano secreto, nenhuma palavra lançada em silêncio e nenhuma intenção oculta pode resistir à tua luz. Tu és aquele que vasculha os corações e expõe o engano disfarçado de bondade. Mostra o que está errado, ainda que doa. Revela o que foi mascarado por aparência de paz, mas que traz dentro o germe da destruição. Que todo disfarce se desfaça diante do teu olhar, e que tudo o que se move nas trevas seja revelado pela tua presença. Não permitas que esta família viva enganada por falsos amigos, conselhos traiçoeiros ou alianças que não nasceram sob a tua vontade. Espírito Santo, passa com tua luz por cada lembrança, cada decisão e cada palavra dita dentro deste lar. Onde houver manipulação, revela. Onde houver inveja escondida, expõe. Onde houver intenção de dividir, traz à tona para que seja desfeita. Que o inimigo perca o poder do anonimato e que cada uma de suas estratégias seja revelada antes de ser executada. Que o oculto se torne claro e que o mal seja forçado a mostrar sua verdadeira face. Tu és o Deus da verdade, e a verdade liberta os que caminham sob tua direção. Espírito Santo, concede discernimento a cada membro desta família. Ensina-nos a perceber quando algo não vem de ti, a reconhecer os sinais que antecedem o ataque e a distinguir o que é espiritual do que é carnal. Que nenhuma palavra doce nos engane, nenhum gesto aparente nos confunda e nenhuma aparência de bondade nos desvie da tua vontade. Que os olhos desta casa enxerguem além das circunstâncias e que os corações aprendam a confiar no que tu revelas, mesmo quando parece incompreensível aos olhos humanos. Espírito Santo, destrói toda mentira lançada sobre este lar. Que as fofocas percam força, que as calúnias se dissolvam e que as palavras de condenação sejam anuladas pela tua justiça. Onde tentaram semear desconfiança, planta união. Onde espalharam medo, estabelece confiança. Onde houve dúvida, instala fé. Tu és o vento que sopra e dissipa as nuvens de engano. Que nenhuma voz maligna ecoe entre estas paredes e que toda energia destrutiva perca espaço neste território. Espírito Santo, revela também o que se passa dentro de nós. Mostra o orgulho escondido, o ressentimento disfarçado, a mágoa que ainda não foi curada. O inimigo se alimenta das feridas que não entregamos, por isso hoje abrimos o coração para que tu vejas o que ninguém mais vê. Cura o interior de cada membro desta família e fecha as brechas que o mal tenta usar. Onde há culpa, coloca perdão. Onde há arrependimento, traz restauração. Espírito Santo, faz deste lar um farol que expõe as trevas. Que a tua presença seja tão forte que nada impuro suporte permanecer aqui. Que cada canto desta casa brilhe com a tua luz e que toda obra oculta seja revelada, anulada e destruída. Tu és a verdade que liberta, a chama que revela e o olhar que nada deixa escondido. Onde tu estás, o inimigo perde o esconderijo e o mal é obrigado a se curvar diante da tua glória. Espírito Santo, vem agora com teu fogo santo e toca cada área desta casa que foi contaminada por palavras negativas, invejas, pragas e más intenções. Onde lançaram desejos de ruína, acende tua chama de restauração. Que tudo o que foi amaldiçoado se transforme em bênção e que toda energia contrária se desfaça diante da tua presença. Tu és o fogo que não destrói, mas purifica. O poder que consome o mal, mas fortalece os teus. Passa pelas paredes, pelos móveis, pelos pensamentos e queima todo o resquício de opressão que o inimigo tentou deixar neste lar.
que nenhuma maldição, antiga ou recente, encontre abrigo onde tu decides habitar. Espírito Santo, que este fogo que vem de ti consuma toda a semente plantada pelo inimigo. Que pragas espirituais que se alimentam de discórdia, rancor ou medo sejam exterminadas agora. Onde havia escuridão, traz luz. Onde havia confusão, traz ordem. Onde havia silêncio de dor, faz ecoar tua voz de libertação. Que cada lembrança amarga seja transformada em testemunho de superação. E cada ferida espiritual se converta em um sinal da tua glória. Nenhuma força contrária pode resistir ao teu calor purificador, porque quando o teu fogo desce, o mal se desfaz como fumaça e o inferno recua diante da tua autoridade. Espírito Santo, entra também no coração desta família e remove tudo o que o inimigo tentou usar para dividir. Que ressentimentos antigos, palavras não ditas e ofensas acumuladas sejam consumidos pelo teu poder. Que o fogo que vem do alto destrua o orgulho que impede o perdão e derreta o gelo da indiferença que o mal plantou. Que cada coração volte a pulsar no ritmo do amor e que nenhuma lembrança do passado tenha força para apagar o que tu estás reconstruindo agora. Espírito Santo, que este fogo também queime as amarras invisíveis. Que cadeias espirituais, pactos involuntários e influências malignas sejam dissolvidas neste instante. Tu és o libertador que não apenas quebra correntes, mas as faz desaparecer completamente. Que tudo o que foi amarrado contra esta família se desfaça e que todo portal espiritual aberto pelo inimigo seja fechado pela tua autoridade. Que nenhum espírito destrutivo consiga permanecer onde o teu nome é exaltado. Espírito Santo, renova o ambiente desta casa com tua presença ardente. Que o ar se torne leve, que os sons da discórdia desapareçam e que a atmosfera seja impregnada pela tua paz. Que os que entrarem aqui sintam tua presença sem precisar de palavras e que os que saírem levem consigo o testemunho de que aqui o Senhor habita. Que este lar seja reconhecido como território santo, impenetrável para o mal e resplandecente em tua luz. Espírito Santo, estabelece neste momento uma nova aliança entre o céu e esta casa. Que teu fogo permaneça aceso, alimentado pela oração, pela fé e pela gratidão. Que cada dia comece sob o teu calor e termine sob tua proteção. Que nenhum plano do inimigo prospere e que toda tentativa de destruição se torne motivo de glória. Onde o mal desejava ruína, que surja vitória. Onde o inferno preparava queda, que floresça a salvação. Porque quando teu fogo se manifesta, nada permanece igual. Tudo é transformado, tudo é restaurado, tudo volta a viver. Espírito Santo, ergue tua voz dentro desta casa e cala todas as vozes que não vêm de ti. Que cada palavra maldita, cada acusação e cada murmúrio lançado contra esta família sejam silenciados agora pela força da tua presença. Onde o inimigo sussurra medo, que tua voz anuncie coragem. Onde o mal tenta gerar confusão, que tua sabedoria estabeleça ordem. Tua voz não apenas fala, ela comanda o que existe. Quando tu pronuncias uma palavra, os céus se movem e o inferno se cala. Por isso, fala sobre este lar com autoridade celestial e muda o som da atmosfera. Que as paredes que antes ouviram desespero, agora ecoem esperança. Que o teto que abrigava lamentos, agora testemunhe louvores. Espírito Santo, livra esta casa das palavras que matam em silêncio, palavras que ferem, amaldiçoam e geram divisão. Que cada frase dita com raiva ou impulsividade seja apagada pelo poder do teu amor. Onde há palavras de fracasso, coloca declarações de vitória. Onde há sentenças de desânimo, escreve promessas de recomeço. Ensina esta família a usar a boca como instrumento de bênção e não como arma de destruição. Que cada conversa, cada oração e cada gesto dentro deste lar sejam conduzidos pela tua voz que traz harmonia.
Espírito Santo, destrói toda frequência espiritual contrária que tenta ecoar dentro desta casa. Que músicas, conversas e pensamentos que carregam tristeza, inveja ou desânimo percam completamente a força. Substitui tudo o que vibra negatividade por sons de louvor, por palavras que edificam e por pensamentos que exalam fé. Que o ar deste lar seja leve, puro e preenchido pelo teu som de paz. Onde antes havia ruídos espirituais, estabelece silêncio santo. Aquele silêncio que anuncia que o mal foi vencido. Espírito Santo, fala também dentro dos corações. Às vezes o inimigo não grita do lado de fora, mas sussurra do lado de dentro, dizendo que não há mais saída, que nada vai mudar, que a fé acabou. Mas tua voz quebra essas mentiras e traz de volta a esperança. Tua palavra diz em Salmo 29:4, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Que esta voz majestosa ecoe agora dentro de cada mente cansada, trazendo renovo, coragem e direção. Espírito Santo, transforma esta casa em um altar de adoração constante. Que o som que ecoa aqui não seja de queixas, mas de gratidão. Que a atmosfera espiritual deste lar seja tão forte que quem entrar perceba imediatamente que aqui reina a tua presença. Que as palavras pronunciadas sob este teto sejam sementes que produzem paz, e que o inimigo, ao tentar ouvir, fuja aterrorizado pelo som da tua glória. Espírito Santo, usa a tua voz para decretar o fim de toda influência maligna que tenta habitar neste lar. Ordena ao mal que se retire, ordena a luz que permaneça, ordena a bênção que floresça. Tua voz é comando eterno, e quando tu falas, as trevas se dispersam. Que este lar viva em harmonia constante, protegido pela tua palavra e sustentado pelo som do teu poder. Que jamais o inimigo volte a encontrar espaço, porque aqui, agora e para sempre, a única voz que ecoa é a tua. Espírito Santo, acende agora a tua luz dentro desta casa. Uma luz que não apenas ilumina, mas revela. Uma luz que não apenas mostra o caminho, mas também desmascara o que o inimigo tentou esconder. Onde há falsidade disfarçada de amizade, revela. Onde há inveja travestida de admiração, expõe. Onde há armadilhas encobertas por gestos de aparente bondade, traz à tona para que sejam destruídas. Que o brilho da tua presença seja tão intenso que nenhuma sombra consiga permanecer. Tu és a luz que dissipa o engano e o clarão que desarticula as tramas das trevas. Nenhum plano secreto sobrevive quando o teu olhar se volta para ele. Espírito Santo, ilumina os pensamentos desta família. Quantas vezes o inimigo tenta confundir as decisões, distorcer as palavras e semear discórdia nas conversas? Hoje, com a tua luz, apaga toda confusão mental, todo pensamento de dúvida e todo raciocínio contaminado por medo. Que cada mente seja renovada para pensar com sabedoria e agir com discernimento. Que cada decisão tomada a partir de hoje seja guiada pela clareza que vem de ti. E que toda distração espiritual perca força diante da tua presença. Espírito Santo, lança a tua luz sobre as lembranças que ainda ferem. Mostra o que precisa ser curado e o que deve ser deixado para trás. Ilumina os cantos escuros da alma, onde a dor tentou construir morada. Que o inimigo não encontre abrigo nas emoções, nem consiga manipular sentimentos para causar destruição. Que a luz da tua verdade cure o que foi machucado e traga paz, onde antes havia lembranças de tormento. Nenhuma ferida emocional resiste à tua claridade. Espírito Santo, mostra também o que está escondido nas intenções das pessoas ao redor. Tu sabes quem vem para somar e quem vem para semear o mal. Revela com tua luz quem merece permanecer e quem precisa ser afastado. Que a verdade, ainda que doa, liberte esta família de toda aliança disfarçada. Que o brilho da tua sabedoria impeça qualquer engano de se repetir. E que o inimigo,
Ao perceber que nada mais está oculto, recue derrotado pela transparência da tua presença. Espírito Santo, ilumina os caminhos espirituais deste lar. Se houver portas abertas ao mal, mostra-as claramente para que sejam fechadas. Se houver práticas, objetos ou hábitos que não te agradam, revela-os agora para que sejam eliminados. Tu és o farol que guia e o sol que queima a escuridão. Que nenhum vínculo maligno encontre continuidade e que a santidade volte a ser o centro desta casa. Espírito Santo, transforma esta casa em um farol de tua presença. Que mesmo à distância, quem olhar para este lar perceba tua luz resplandecendo. Que esta família se torne um testemunho vivo de que, onde há verdade, não há espaço para o mal. Que toda sombra seja expulsa, toda escuridão dissipável e toda tentativa do inimigo se torne inútil diante da claridade que vem de ti. Que a tua luz brilhe continuamente aqui, revelando, curando, restaurando e protegendo, até que nada mais permaneça oculto e tudo o que existir neste lar glorifique o teu nome. Espírito Santo, olha agora para os corações abatidos dentro desta casa. Há olhares que já não têm brilho, vozes que perderam a fé e almas que caminham carregando pesos invisíveis. O inimigo tentou roubar a alegria, esgotar as forças e fazer o cansaço parecer normal. Mas tu és o fôlego que revive o que está morrendo, és a força que levanta o que desabou e a esperança que reacende onde tudo parece ter acabado. Vem agora e renova o ânimo desta família. Derrama sobre cada mente um sopro de vida e sobre cada coração um impulso para recomeçar. Que o desânimo se desfaça como neblina diante da tua presença e que cada membro desta casa volte a acreditar que o amanhã pode ser melhor. Espírito Santo, ergue os que estão se sentindo vencidos, aqueles que lutaram em silêncio e já não têm forças para continuar, aqueles que choraram sozinhos e acreditam que ninguém os entende. Mostra-lhes que não estão sozinhos, que tu estás presente até nas batalhas que eles não conseguem mais lutar. Toca os ombros cansados e transforma o peso em propósito. Que cada lágrima se torne semente de fé e cada queda se converta em aprendizado. Onde o inimigo tentou destruir pela exaustão, tu gerarás renascimento. Espírito Santo, renova também a esperança daqueles que esperam há muito tempo. O inimigo tem sussurrado que as promessas não vão se cumprir, que o tempo de vitória já passou e que não há mais motivo para lutar. Mas tu és o Deus que cumpre o que promete, ainda que os dias pareçam longos. Reacende a fé daqueles que estão prestes a desistir e mostra que nada está perdido enquanto o teu poder habita entre nós. O teu tempo é perfeito e o teu agir nunca atrasa. Espírito Santo, visita os lares que enfrentam doenças, crises financeiras, brigas ou desentendimentos. Onde há enfermidade, sopra cura. Onde há falta, traz provisão. Onde há discórdia, planta perdão. Que a tua força espiritual seja o alicerce que mantém esta casa de pé, mesmo quando tudo ao redor parece ruir. Ensina esta família a não depender das circunstâncias, mas a permanecer firme na confiança de que tu és maior que qualquer adversidade. Espírito Santo, cobre os que estão emocionalmente cansados. Quantos tentam sorrir enquanto o coração sangra? Quantos aparentam estar bem, mas dentro vivem um deserto? Passa sobre eles como um vento suave que consola, mas também como uma tempestade que varre a dor e abre espaço para o novo. Enxuga lágrimas antigas, cura feridas recentes e planta uma nova semente de coragem. Que o medo do fracasso dê lugar à certeza de que a tua presença sustenta e conduz à vitória. Espírito Santo, estabelece nesta casa uma atmosfera de força constante. Que ninguém mais se sinta sozinho, abandonado ou sem valor. Que todos saibam que, mesmo nas madrugadas mais silenciosas, há um Deus vivo que ouve, vê e age.
Que o inimigo perceba que o cansaço não é derrota. É o prenúncio de um recomeço que será testemunho. Levanta o que caiu, fortalece o que hesita e faz desta família um exemplo vivo de superação e fé inabalável sob o teu poder. Espírito Santo, toma agora o controle das portas desta casa, as visíveis e as invisíveis. Que cada entrada, cada janela e cada caminho de acesso seja selado pela tua autoridade. Nenhuma força maligna, nenhuma energia destrutiva, nenhuma presença impura atravessará o limiar deste lar. Coloca anjos em cada entrada, guerreiros celestiais em cada canto e estabelece tua vigilância constante sobre os que aqui vivem. Que este lar seja um território espiritual inviolável, cercado pela tua presença e protegido por tua santidade. Onde o inimigo tentar entrar disfarçado, que seja revelado e repelido pela tua força. Espírito Santo, consagra esta casa ao teu domínio, que as portas não se abram para o mal, mas apenas para a tua paz, que as janelas deixem entrar apenas a tua luz e que cada canto deste lar seja uma extensão do teu altar. Que o ar aqui dentro carregue a tua presença e que nenhuma escuridão consiga se fixar onde a tua glória habita. Assim como o sangue do Cordeiro foi colocado sobre os umbrais das casas em tempos antigos, coloca agora o teu selo espiritual sobre este lar, para que o destruidor passe longe e nenhuma calamidade se instale aqui. Espírito Santo, ensina esta família a discernir o que entra e o que deve permanecer do lado de fora. Que não entrem conversas que ferem, pensamentos que corrompem, nem hábitos que abrem brechas espirituais. Que as mãos que tocam esta porta o façam com intenções puras, e que os pés que aqui entram tragam paz e não contenda. Que os visitantes que não vêm com boas intenções sintam o peso da tua presença e se afastem antes de cruzar a soleira. Onde tu estás, o mal não suporta permanecer. Espírito Santo, vigia também as portas invisíveis, as que se abrem na mente, nas emoções e nas palavras. Fecha os acessos que o inimigo usa para semear medo, confusão ou desânimo. Que nenhuma influência espiritual contrária encontre caminho por meio de sonhos perturbadores, vozes de engano ou pensamentos insistentes de derrota. Que cada entrada espiritual seja guardada pelo teu poder e que o inimigo, ao tentar se aproximar, seja lançado para longe antes mesmo de ser notado. Espírito Santo, cobre as noites desta casa com tua vigilância constante. Que o sono dos que habitam aqui seja leve, profundo e protegido. Que o mal não se mova nas sombras, nem o inimigo tenha tempo de agir enquanto o corpo descansa. Que os sonhos sejam limpos, os pensamentos serenos e a madrugada silenciosa em paz. Que o primeiro som do amanhecer traga gratidão, e o último suspiro da noite seja de segurança e descanso em ti. Espírito Santo, que esta casa seja conhecida no mundo espiritual como território intocável. Que os portais celestiais permaneçam abertos sobre este lar e que os demônios, ao passarem por perto, desviem o caminho, incapazes de atravessar as muralhas erguidas pela tua presença. Onde as portas antes eram vulneráveis, agora são intransponíveis. Onde havia medo, agora há confiança. E onde o inimigo planejava entrar, tu já estás assentado, reinando em vigilância eterna sobre esta casa e esta família. Espírito Santo, ergue agora a tua espada de poder e justiça sobre esta casa. Que nenhum laço espiritual, nenhuma corrente emocional e nenhuma ligação oculta permaneça de pé diante da tua autoridade. Tu és o Deus que corta o que escraviza e destrói o que aprisiona. Onde o inimigo amarrou o progresso, corta. Onde ele aprisionou a mente com medo e confusão, liberta. Onde ele trancou caminhos com palavras, pactos ou maldições, desfaz tudo pela força da tua espada flamejante. Que o som desse corte ecoe no mundo espiritual como um decreto de libertação. E que esta família sinta o peso das correntes caindo ao chão.
Espírito Santo, corta com tua espada tudo o que nos liga ao passado de dor. Amputa lembranças que o inimigo tenta usar para nos ferir. Que cada palavra de condenação seja anulada. Que cada pacto inconsciente feito em tempos de fraqueza seja quebrado e que todo voto pronunciado fora da tua vontade perca seu efeito. Onde o inimigo tenta nos amarrar com culpa, tu nos liberta com perdão. Onde ele tenta reviver erros antigos, tu os apagas com misericórdia. Que esta casa não viva mais em função de feridas, mas em função da tua promessa. Espírito Santo, corta também os laços de influência maligna entre gerações. Se houver heranças espirituais que carregam dor, enfermidade, escassez ou destruição, corta agora pela raiz. Que tudo o que foi transmitido pelas linhas do sangue, mas que não veio de ti, seja anulado e lançado no esquecimento eterno. Ergue uma nova linhagem sobre esta família, uma geração livre, restaurada e próspera em tua presença. Que a tua espada trace um novo início e que os descendentes que virão encontrem caminhos abertos e um legado de vitória. Espírito Santo, corta as amarras invisíveis que o inimigo usa para roubar o sono, a paz e a comunhão. Que os laços que geram brigas sem motivo, as vozes que provocam desconfiança e as correntes que aprisionam emoções sejam dissolvidos agora. Onde havia divisão, planta unidade. Onde havia confusão, estabelece entendimento. Onde havia distância entre os corações, cria pontes de reconciliação. Que esta casa respire o ar da liberdade e volte a experimentar a leveza de viver sob a tua vontade. Espírito Santo, empunha tua espada também contra toda presença espiritual que insiste em rondar este lar. Que espíritos de medo, miséria, doença, inveja e opressão sejam completamente despedaçados. Que as forças que caminham nas sombras sintam o golpe da tua justiça e nunca mais se aproximem deste território. Que esta casa seja marcada pela vitória e cercada por muralhas intransponíveis de luz. Nenhuma corrente do inferno pode resistir ao aço da tua espada santa. Espírito Santo, consagra agora este lar como um santuário de liberdade, que o som das correntes quebradas ecoe como hino de vitória. Que o chão desta casa testemunhe libertação e que os céus celebrem o fim de toda escravidão espiritual. Que cada membro desta família sinta o renascer da alma e o peso do passado sendo arrancado. E que, a partir deste instante, cada passo dado, cada sonho planejado e cada oração feita nesta casa sejam conduzidos pelo teu poder libertador, sob a espada que corta o mal e abre caminho para uma vida completamente nova. Espírito Santo, visita agora esta casa com teu poder restaurador e traz à memória tudo o que foi prometido por Deus e que o inimigo tentou apagar. Quantos sonhos foram deixados de lado, quantos planos foram abandonados por causa do medo, do cansaço e da incredulidade. Mas tu és o Deus que não esquece o que promete. Cada palavra lançada pelo céu sobre esta família ainda está viva, esperando o momento certo para se cumprir. Ressuscita os sonhos que o tempo sepultou e reacende a esperança que foi sufocada pelas lutas. Tu és o resgatador das promessas e hoje, com autoridade, traz de volta o que parecia perdido. Espírito Santo, sopra sobre os projetos que foram interrompidos e sobre os propósitos que o inimigo tentou sabotar. Que nenhuma promessa fique paralisada, nenhum chamado seja esquecido e nenhuma meta seja abandonada por desânimo. Reacende o desejo de realizar, de avançar e de prosperar. Onde o inimigo lançou a ideia de desistência, planta a fé inabalável que move montanhas. Mostra que a demora não é negação, mas preparação. Que o que parecia atraso, na verdade, era o tempo perfeito do teu agir. Espírito Santo, traz à tona as palavras proféticas que um dia foram liberadas sobre esta família. Aquilo que foi dito em oração, em lágrimas ou em silêncio,
o céu não esqueceu. Que essas palavras sejam ativadas agora, com força e propósito. Que as portas que pareciam seladas se abram e que as bênçãos que estavam retidas comecem a fluir novamente. Nenhum obstáculo humano, espiritual ou circunstancial pode impedir o cumprimento do que tu determinaste. O inimigo tentou apagar a esperança, mas o teu sopro reacende o impossível. Espírito Santo, renova a confiança dos que esperam há muito tempo. Que o coração cansado volte a crer, que o olhar abatido volte a brilhar e que a fé, antes abalada, se firme como uma rocha. Mostra que o silêncio de Deus nunca é ausência, mas movimento. Mesmo quando nada parece acontecer, o céu trabalha em segredo. Envolve esta família em paciência e perseverança para que não desistam antes da vitória. Que cada promessa seja sustentada pela fé até que se manifeste no tempo certo. Espírito Santo, restaura também a coragem de sonhar novamente. Quantos desistiram de acreditar que ainda é possível recomeçar? Quantos acham que o tempo passou e que o melhor já ficou para trás? Mas tu és o Deus que renova todas as coisas, que faz nascer o novo no meio do impossível. Toca os corações com esperança viva e transforma-os já não dá em ainda vai acontecer. Que cada membro desta casa se levante com a convicção de que o melhor ainda está por vir. Espírito Santo, consagra agora esta família como herdeira das promessas que vêm do alto. Que o inimigo veja, mas não consiga impedir. Que as palavras que vieram do céu se cumpram uma a uma. E que a glória deste lar seja testemunho para muitos. Que o que estava esquecido seja lembrado. O que estava parado volte a se mover. E o que parecia impossível se torne realidade. Porque quando tu falas, as promessas adormecidas despertam e tudo o que estava morto volta a viver. Espírito Santo, passa agora como um vento suave por esta casa e toca o coração de cada membro desta família. Tu conheces as feridas que não aparecem, os silêncios que gritam e as distâncias que o orgulho criou. Quantos dormem sob o mesmo teto, mas vivem separados pelo peso de palavras ditas no calor da dor? Quantos convivem, mas já não se olham com amor? Hoje, Espírito Santo, pedimos que entres e restaures o que foi quebrado. Une de novo o que o inimigo tentou dividir, que o perdão tome o lugar da mágoa e que a paz seja o elo que amarra os corações novamente. Onde houver dureza, coloca ternura. Onde houver frieza, acende o fogo do amor. Espírito Santo, cura as feridas do passado que ainda doem no presente. Quantas lembranças ainda provocam ressentimentos? Quantas memórias antigas continuam alimentando distâncias? Passa a tua mão sobre essas dores e apaga as marcas que o tempo e as palavras deixaram. Que o inimigo não encontre brechas em lembranças antigas. Que os laços de sangue voltem a ter o peso da aliança e o valor da comunhão. Tua cura não é apenas física, é emocional, espiritual e familiar. Toca as histórias, transforma os corações e escreve um novo capítulo de amor sobre esta casa. Espírito Santo, renova os lares onde a comunicação se perdeu. Que a tua sabedoria ensine a ouvir antes de responder, a compreender antes de julgar e a perdoar antes de desistir. Que os diálogos, antes cheios de tensão, agora sejam pontes de reconciliação. Remove o orgulho que impede o pedido de perdão e quebra o silêncio que o inimigo usa para alimentar a discórdia. Que cada palavra dita daqui para frente seja ungida por ti e carregada de restauração. Espírito Santo, renova o amor entre os casais que já não se reconhecem. Que os votos feitos diante de Deus sejam lembrados e que o primeiro amor seja reacendido. Onde a rotina apagou o encanto, traz novidade. Onde o tempo esfriou o sentimento, sopra calor e ternura. Faz florescer o afeto, o respeito e o cuidado. Que esta união seja um reflexo da aliança eterna entre Cristo e a Igreja, forte, pura e inquebrável.
Espírito Santo, visita também as relações entre pais e filhos. Onde há distância, aproxima. Onde há incompreensão, traz empatia. Onde há desobediência, planta sabedoria. Ensina os pais a liderar com amor e os filhos a obedecer com honra. Que a tua presença se manifeste nos gestos simples, nos olhares e nas palavras. Que esta casa volte a ser um lugar onde o amor é o idioma e a fé o alicerce. Espírito Santo, sela esta família com um novo pacto de união. Que os laços espirituais sejam fortalecidos e que nenhum mal volte a gerar separação. Que o inimigo, ao olhar para este lar, veja uma fortaleza espiritual impenetrável, que as feridas se tornem cicatrizes que testemunham vitória e que a paz reine onde antes havia dor. Que cada coração, antes dividido, se una novamente sob o teu amor e que este lar seja um símbolo vivo de reconciliação, cura e recomeço na tua presença eterna. Espírito Santo, estende agora teu domínio além das paredes visíveis desta casa e alcança o futuro que dela nascerá. Que o teu reinado se estabeleça não apenas no presente, mas também nas gerações que virão. Que os filhos desta família cresçam debaixo da tua orientação e os netos carreguem em suas almas a marca da tua presença. Que esta casa seja o ponto de partida de uma linhagem abençoada, onde o teu nome nunca será esquecido e o teu poder jamais deixará de operar. Que o inimigo não encontre brecha em nenhum descendente e que a semente da fé floresça por todos os caminhos que esta família trilhar. Espírito Santo, toma o controle das decisões que serão tomadas daqui em diante. Que nenhuma escolha seja feita sem tua direção e nenhum passo seja dado fora da tua vontade. Ensina os membros desta casa a ouvir tua voz no silêncio, a discernir o que vem do céu e a rejeitar o que nasce das trevas. Que cada plano seja submetido à tua aprovação e cada projeto receba o selo do teu propósito. Onde houver dúvida, traz clareza. Onde houver pressa, concede sabedoria. Que a tua vontade seja o norte e a bússola que guia esta família por caminhos seguros e retos. Espírito Santo, ergue sobre este lar o estandarte da tua soberania. Que todas as forças contrárias se prostrem diante da tua presença. Que nenhuma influência maligna volte a tocar o ambiente espiritual desta casa. Que o teu reinado seja tão forte que até o ar que se respira aqui carregue a tua paz. Que os anjos permaneçam de sentinela e que o som que ecoa nas manhãs e nas noites seja o som da tua glória. Que o inimigo saiba que este território é sagrado, separado e protegido. Onde tu reinas, o caos não entra. Onde tua vontade governa, o mal não resiste. Espírito Santo, desperta os dons espirituais dentro desta família. Que o dom da sabedoria, do discernimento, da fé e da intercessão floresçam em cada um. Levanta intercessores que oram em meio à madrugada, adoradores que exaltam o teu nome sem buscar recompensas, e guerreiros espirituais que se levantam para defender os que amam. Que o teu fogo não se apague dentro deste lar, e que o amor por ti nunca esfrie. Que esta casa não seja apenas protegida, mas ativa na tua obra, um farol que guia outros lares até a luz do teu poder. Espírito Santo, derrama sobre este lar sabedoria financeira, emocional e espiritual. Que esta família prospere em todas as áreas e saiba usar cada bênção para glorificar o teu nome. Que aprendam a ajudar os necessitados, consolar os aflitos e inspirar os que perderam a fé. Que este lar se torne um instrumento de transformação, onde as pessoas encontrem refúgio, cura e direção. Que tudo o que for produzido aqui, palavras, gestos, decisões, tenha o teu toque visível e eterno. Espírito Santo, sela este lar como teu trono terreno. Que o teu reinado permaneça inabalável e que o teu nome seja exaltado entre esta geração e as que ainda virão. Que os corações desta casa nunca se desviem da tua presença e que os passos desta família sejam guiados pelo teu sopro todos os dias.
que esta casa viva não apenas sob tua proteção, mas sob o teu governo. Que aqui reine a paz, floresça a fé, e que o teu poder continue sendo o escudo e a coroa desta família, hoje e para sempre. Espírito Santo, toma agora o comando absoluto das batalhas espirituais que envolvem esta casa e esta família. Que nenhuma luta seja travada na força humana, mas sob a tua direção e tua autoridade soberana. Tu és o estrategista perfeito, aquele que vê o invisível e age antes que o inimigo ataque. Assenta-te como general de guerra sobre este lar e transforma cada fraqueza em força, cada lágrima em espada e cada oração em escudo. Que o inferno se desespere ao perceber que esta família já não luta sozinha, mas sob a cobertura do Deus vivo. Que os ataques espirituais, que antes causavam medo, se tornem inúteis diante da muralha que o teu poder ergueu. Nenhuma armadilha permanecerá, nenhum dardo inflamado alcançará, e nenhum plano das trevas resistirá à presença do Espírito que governa os céus e comanda os exércitos do Senhor. Espírito Santo, cobre este lar com a armadura da fé, que os pensamentos sejam o capacete da salvação, as palavras a espada da verdade e o amor o escudo que desvia toda a investida do mal. Que cada membro desta casa esteja consciente de que não há vitória sem tua presença. Onde o inimigo tenta espalhar cansaço, tu derramas ânimo. Onde ele lança desânimo, tu reacendes propósito. Que os que aqui habitam não se intimidem com as tempestades, porque sabem que o teu vento é mais forte. Ensina-nos a lutar não com desespero, mas com serenidade. Não com medo, mas com confiança. Que esta família não se desespere diante das provações, mas veja nelas o palco onde tua glória será manifestada. Espírito Santo, estende tua mão e cobre os que dormem com proteção impenetrável. Que durante a noite os anjos de guerra fiquem de guarda, e que nenhum espírito de opressão ouse atravessar as fronteiras deste lar. Que os pesadelos se calem, as perturbações cessem e o descanso seja pleno. Durante o dia, acompanha cada passo, guia cada caminho e impede acidentes, doenças e armadilhas. Tu és o protetor incansável, o guardião silencioso que vela por nós enquanto os olhos descansam. Que as crianças cresçam sob teu olhar e os adultos caminhem sob tua direção. Que todos saibam que estão guardados, não por paredes ou fechaduras, mas pelo poder do céu. Espírito Santo, visita os pensamentos desta família e purifica cada um deles. Quantas vezes o inimigo tenta vencer não com ataques externos, mas com mentiras internas. Ele sussurra que nada vai mudar, que a fé acabou, que o futuro é incerto. Mas hoje, pela tua palavra, essas vozes são silenciadas. Onde o medo tenta dominar, instala a coragem. Onde a dúvida tenta entrar, coloca convicção. Onde a culpa traz perdão. Que esta família aprenda a vencer primeiro dentro de si, pois quem é livre na mente é invencível no espírito. Que o ambiente interno de cada coração seja limpo, santo e guiado pela tua voz. Espírito Santo, faz florescer nesta casa uma nova mentalidade de vitória. Que a fé não dependa do que os olhos veem, mas do que o coração crê. Que cada derrota anterior sirva de degrau para a próxima conquista. Ensina esta família a declarar vitória, mesmo antes de vê-la. Que a adoração se torne a linguagem diária e a gratidão, o hábito constante. Quando o inimigo tentar usar o desânimo como arma, lembra-nos de que quem carrega a tua presença jamais luta sozinho. Que a confiança em ti seja tão firme que nenhuma tempestade consiga apagar o brilho da esperança. Espírito Santo, toma o trono deste lar e reina sobre cada pensamento, decisão e emoção. Que nenhuma força contrária ouse reivindicar o que já te pertence. Que os planos do inferno sejam anulados, os ataques desviados e os caminhos endireitados. Que o inimigo olhe para esta casa e veja nela um território de fogo, onde tua glória se manifesta e tua voz comanda. Que os que entram aqui sintam paz,
e os que saem levem bênção. Que esta casa seja reconhecida como território sagrado, onde o mal não entra, a fé não esmorece e o teu nome é exaltado para sempre. Que cada membro desta família viva com o coração em tua presença, certos de que estão guardados, sustentados e vitoriosos sob o comando eterno do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, chega este momento em que as palavras se tornam mais do que um clamor. Elas se tornam decretos espirituais que selam a vitória deste lar. Que tudo o que foi orado até aqui se una como uma corrente celestial, impossível de ser rompida. Tua presença percorreu cada canto, cada mente, cada coração, e agora reina sobre este lar com autoridade incontestável. Que os planos secretos do inimigo sejam destruídos até o pó, e que nada do que foi tramado nas trevas volte a prosperar. Onde havia confusão, estabelece direção. Onde existia fraqueza, planta coragem. Onde a desesperança reinava, acende a chama da fé viva. Tu és o Espírito que não apenas consola, mas que restaura e governa. E é por isso que esta casa te pertence por direito e por conquista espiritual. Espírito Santo, sela as portas deste lar com o teu fogo sagrado e transforma esta casa em um santuário permanente da tua presença. Que nenhum espírito destrutivo, nenhuma energia contrária e nenhum pensamento de ruína se aproximem. Ergue muralhas espirituais que nem o inferno possa tocar. Que as palavras lançadas por inveja sejam anuladas no ar e que toda tentativa de perturbar a paz desta família seja frustrada antes de nascer. Onde o inimigo um dia viu brechas, agora há muralhas. Onde ele enxergava fraqueza, agora há fortaleza. E onde ele pensava em vitória, agora há derrota completa. O território foi reconquistado e santificado, e o teu nome se tornou o emblema desta vitória eterna. Espírito Santo, renova o coração de cada membro desta família e planta neles o desejo de permanecer firmes no caminho da fé. Que ninguém volte a se render ao medo ou à dúvida. Que aprendam a ver além das aparências e confiem que o Senhor trabalha mesmo quando não parece agir. Restaura a harmonia dentro deste lar. Que as conversas sejam suaves, os gestos sejam amáveis e o perdão seja uma constante. Remove ressentimentos antigos, apaga memórias de dor e cobre com tua graça cada lembrança que antes causava tristeza. Onde havia palavras duras, que ecoem agora palavras de amor. Onde existia distância, aproxima os corações. Que este lar seja um testemunho vivo de que o teu amor é capaz de curar o que parecia irreparável. Espírito Santo, fortalece a fé para os dias que ainda virão. Que esta família aprenda a permanecer de pé, mesmo quando o vento soprar forte. Que as provações não sejam motivo de medo, mas oportunidade para testemunhar o teu poder. Que a cada desafio a confiança aumente, a cada lágrima nasça um novo motivo para crer. Ensina-nos que a vitória não é apenas a ausência de batalhas, mas a certeza de que tu lutas por nós. Que cada oração feita neste lar seja como um escudo invisível que repele todo mal. E que os filhos desta casa cresçam sabendo que pertencem a um Deus vivo, poderoso e fiel, que nunca abandona os seus. Espírito Santo, firma também a prosperidade espiritual e material deste lar. Que as mãos que trabalham colham resultados multiplicados. Que as portas que antes estavam trancadas se abram e que o fluxo da tua bênção seja contínuo. Livra esta casa de dívidas, escassez e incertezas. Ensina esta família a confiar na provisão do céu e a compreender que nada falta quando o teu Espírito está presente. Que cada conquista seja usada com gratidão e cada vitória devolvida em forma de generosidade. Onde havia medo do futuro, planta esperança. Onde havia falta, planta abundância. E onde havia desordem, estabelece o equilíbrio perfeito que vem de ti. Espírito Santo, finalizando esta oração, entrego diante de ti tudo o que foi declarado, pedido e consagrado neste momento.
Que as palavras ditas aqui não se percam no ar, mas subam ao trono de Deus como oferta viva e retornem em forma de bênçãos incontáveis. Que o teu selo permaneça sobre esta casa, sobre cada mente e cada coração. Que o inimigo, ao tentar voltar, encontre portões de fogo, paredes de luz e corações guardados pela tua presença. Que esta família viva em constante comunhão contigo, lembrando sempre que o mal foi vencido e que a vitória está garantida. Que o que começou como uma oração se torne um estilo de vida, caminhar contigo, ouvir tua voz e viver sob tua direção. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeço esta oportunidade. Depois desta poderosa oração, a atmosfera espiritual ao redor da sua casa já não é mais a mesma. O Espírito Santo entrou, quebrou os planos secretos do inimigo e transformou o que antes era medo em segurança, o que era confusão em paz e o que parecia derrota em recomeço. Agora há uma nova presença habitando o seu lar, uma presença que protege, guia e fortalece cada passo da sua família. Onde o mal tentava se esconder, a luz brilhou. Onde a dor dominava, nasceu esperança. E onde havia desunião, floresceu o amor. Creia, o Espírito Santo selou esta casa com o poder do céu, e nenhuma força contrária poderá desfazer o que ele começou. Meu amigo e minha amiga, se esta oração tocou o seu coração, saiba que há muito mais para ser descoberto sobre o agir do Espírito Santo. Temos um e-book especial que pode te ajudar a aprofundar essa comunhão, entender os sinais da presença dele e viver experiências ainda mais intensas com Deus. O link está no primeiro comentário fixado neste vídeo e, ao adquirir, você ainda estará ajudando o canal a continuar levando a palavra a milhares de pessoas todos os dias. Se este vídeo te abençoou, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Não se esqueça de compartilhar seu pedido de oração nos comentários abaixo. Queremos orar por você. Que o Espírito Santo continue guiando seus caminhos, fortalecendo sua fé e derramando bênçãos abundantes sobre a sua vida e sua família. Até o próximo vídeo.